Pai do Senhor, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5 da nossa escola dominical nesse primeiro trimestre de 2019. O título é Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. O texto áureo para essa lição está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática diz: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. A leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O objetivo principal da lição de hoje é estabelecer a perspectiva bíblica de resistência ao diabo. Esse é o objetivo principal da lição. Os objetivos específicos, no primeiro ponto, é falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola de Tiago, refletir a respeito dos deleites da vida e conscientizar que devemos resistir o inimigo. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos na lição, cabe-nos comentar um pouco acerca da leitura bíblica que foi proposta para este domingo. Logicamente que a carta de Tiago aqui, ela vai ser o objetivo da carta é tema, não é? É um dos pontos da nossa lição aqui, falar do objetivo, do destinatário, do conteúdo da carta, mas é importante nós entendermos esse rico texto que foi destacado para essa lição de hoje. Preste bem atenção que a lição, ela fala acerca da resistência que nós precisamos ter ao inimigo. O inimigo que precisa ser resistido. E o objetivo principal é estabelecer a perspectiva bíblica. Essa leitura aqui é uma leitura que nós podemos, por exemplo, dividi-la em 3 pontos. Aqui no texto, o autor coloca do versículo 1 ao versículo 10. Nós bem podemos dividir a leitura em a primeira parte, indo do versículo 1 ao versículo 3, depois o 4º versículo, depois nós podemos falar acerca do versículo 5 ao versículo 10. Vamos dividir esse texto em 3 sessões. Preste bem atenção que antes de saber acerca da epístola de Tiago, a gente pode interpretar simplesmente o que está escrito aqui. Aqui fala da natureza mundana do ser humano. Fala do apego do homem às coisas do mundo. Você preste bem atenção que
O primeiro motivo aqui fala do mundanismo, do amor ao mundo. E nós podemos, primeiramente, encontrar aqui um problema. Nós podemos aqui encontrar algumas soluções para o problema que é apresentado nesse texto. O problema está, se nós olharmos no versículo 1, o autor pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Aí ele fala: porventura não vem disto? Preste atenção que quando alguém usa o termo porventura, é como se ele quisesse lembrar ao destinatário acerca de alguma coisa que o destinatário já sabe. Então ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E ele diz assim, olha, porventura, ou seja, você não já sabe de onde vem? Ele diz: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então aqui está o motivo das guerras e dissensões. Vem dos vossos deleites. E mais à frente ele vai relatar coisas terríveis acerca disso. Continuando a leitura pausadamente, ele diz assim, como ele fala das guerras e pelejas, você vai ver que ele não está falando da luta entre duas pessoas. Ele está falando da guerra espiritual. Ou seja, aqui ele está falando do apego ao mundo. E aqui ele está falando do mundanismo. Ou seja, ele está falando de uma relação espiritual que está em guerra, que está em luta. Ele está falando aqui da proximidade do ser humano com Deus. Então ele diz assim, cobiçais e nada tendes. Ele está falando da carne. Quando eu me refiro à carne, está falando de coisas que a nossa carne é tendenciosa. Quando eu me refiro à carne, eu não estou falando de carne palpável. Eu estou falando da natureza carnal. Então ele diz assim, quando ele fala dos vossos, você vê que ele fala dos vossos deleites. Ele não diz, a luta vem dos vossos braços, a luta vem da sua cabeça, a luta vem das suas pernas. Não, ele diz, vem dos vossos deleites, ou seja, vem da sua natureza, que é tendenciosa ao mundanismo e às coisas do mundo. Então ele começa a falar, olha, sabe o que é que vocês vivem? Preste bem atenção, se vocês já sabem, mas vocês precisam ser lembrados. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Isso aqui dá uma interpretação maravilhosa. Ele diz assim, combateis e guerreais e nada tendes, porque vocês não pedem. E sabe o que ele está falando, irmão? Quando ele se refere assim à questão que vocês não pedem. Pedir está diretamente ligado à questão da oração. Como ele está falando da natureza, e aqui ele está condenando o mundanismo, a natureza mundana das pessoas, ele trata da relação do homem com Deus. Quando ele diz assim, vocês nada têm porque vocês não pedem, ou seja, vocês não oram, vocês não conversam com Deus. E o versículo seguinte, ele diz assim, vocês pedem e vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com vossos deleites. Preste bem atenção que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, irmãos, as nossas intenções. Deus sabe, conhece o nosso pensamento. Ele sonda e ele tem conhecimento de tudo. Então você observa que Tiago está chamando a atenção. E agora, essa primeira sessão, ele revela o grande problema. Qual é o problema? É o apego ao mundo. É o apego ao mundanismo. É o apego a coisas que afastam o homem da presença de Deus. Agora, ele classifica essas pessoas que agem dessa maneira. Ele diz assim, adúlteros e adúlteras. Ou seja, ele não está fazendo menção simplesmente a homens. Ele está fazendo menção a homens e mulheres. Ele diz, tanto homens como mulheres precisam se consertar, ou seja, a igreja precisa se consertar. E ele diz assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não é? Aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, é que ele, no versículo 4, é que ele está chamando
de adúlteros e adúlteras aqueles que têm amor ao mundo. Então você vai perceber, ó, quem tem amor ao mundo, quem é apegado com o mundo, tá certo? Com as coisas desse mundo, essa pessoa, ela é uma pessoa adúltera. É uma pessoa que está ferindo ao relacionamento entre Deus e consigo mesmo. Você vai ver que a palavra adúltera, ela tem uma amplitude bem maior do que a gente pensa. Ele está falando agora da infidelidade, da relação com o próprio Deus. Adúlteros e adúlteras. E assim ele está chamando quem é infiel a Deus. Adúlteros e adúlteras. Não sabem vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí tem a segunda coisa, o versículo 4, na segunda parte, onde ele diz, portanto, ou seja, concluindo, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então tem duas coisas aqui. Ele destaca que é adúltero e adúltera, segundo, inimigo de Deus. Quer ver uma coisa forte, irmãos, que a gente precisa refletir aqui? É que nós aprendemos, é do nosso conhecimento, e está na leitura que nós vamos já chegar ali, nós vamos fazer. Se nós quisermos que o inimigo fuja de nós devemos nos sujeitar a Deus e a sua autoridade. Mas aqui ele está falando, ó, nós sabemos quem somos nossos inimigos muitas vezes. Nós sabemos quem tem inveja, nós sabemos quem a gente precisa resistir e se submeter a Deus para que ele fuja. Nós sabemos que é o diabo. Mas aqui está falando de uma inimizade que nós não temos a menor chance. Ele está dizendo assim, ó, não sabeis você que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, vocês precisam entender, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês não são inimigos de qualquer pessoa. Vocês estão se constituindo, vocês estão se declarando, se autodeclarando inimigos, mas não é inimigo de qualquer pessoa, é do próprio Deus. Então você vê a seriedade com que isso aqui está sendo tratado. Agora, do versículo 5 ao versículo 10, você tem a solução para esses problemas do versículo 1 ao versículo 4. Aqui diz assim, ó, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Então você vai ver aqui, ó, você vai ver, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Ele diz assim, ó, você precisa agora transformar o seu coração, rasgar o seu coração, como diz o profeta Joel, para 10 imperativos que tem aqui do versículo 6 ao versículo de número 10. Eu não vou comentar os 10 imperativos, mas com certeza você vai saber interpretar. Os 10 imperativos é assim, ó, a partir do versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Né? Sujeitai-vos. Vou falar só os 10 verbos no imperativo, que são as 10 soluções para os problemas que são apresentados aqui em Tiago. Sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, limpai, purificai, senti, lamentai, chorai, converter-se e humilhar-vos. Ou seja, você tem aqui 10 verbos que são a solução para os problemas que são apresentados nos versículos anteriores. Vou comentar só alguns. Por exemplo, sujeitai-vos a Deus. Está aí a solução para o problema da alma. Se sujeitar a Deus. Quer ver outra? Resistir o diabo. Quer ver outra? Chegai-vos a Deus. Limpai as mãos. Purificai o coração. Senti as vossas misérias. Lamentai. Converter-se. E por último, humilhar-se perante o Senhor. Então você tem que palavra maravilhosa. Tiago de 1 a 10, ó, é um tema que começa falando sobre o mundanismo, o amor ao mundo, e termina falando sobre a santidade. Resistir o diabo, querido, na verdade, é se submeter à vontade de Deus, resistir à tentação da carne, que tenta nos impor um estilo mundano de vida. E esse estilo mundano precisa ser vencido. Na introdução da lição, a gente já tem, ó, essa seção da Epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade.
Tiago ele vai mostrar aqui que resistir o diabo já era um bom começo. Essa lição vai esclarecer por que devemos resistir às paixões. E vai mostrar ainda o quê? Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. No primeiro ponto, vamos comentar um pouco sobre a carta de Tiago, conforme a exposição do autor da lição. Ele diz assim, primeiro, a epístola de Tiago. Segundo o autor considera a carta de Tiago, e o autor dessa lição é um homem extremamente estudioso, ele considera a carta ou epístola de Tiago o escrito mais antigo do Novo Testamento e que tinha por objetivo evitar desentendimento entre os discípulos de Jesus Cristo. Certo? Os destinatários. A carta foi dirigida aos primeiros cristãos que foram dispersos, de origem judaica, foram dispersos pelo Império Romano, né? E de maneira geral, a todos os crentes, já que é uma epístola, né? A todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Então o autor ele faz a seguinte observação. Trata-se de um livro prático, muito próximo ao Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E importantíssimo para a conduta de um cristão. Eu diria até indispensável para a conduta de um cristão. O conteúdo dessa epístola parece confirmar essa antiguidade, segundo o autor. Ele diz isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos, em Tiago 1 e 1, e em Tiago 2 e 1. Tá certo? Há pouco ensino doutrinário, pois a Assembleia dos Discípulos era tida como sinagoga. Tiago 2 e 2, na Almeida atualizada, diz assim: por que se entrar na sinagoga de vocês um homem? Então, o termo igreja aparece em Tiago 5,14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Cristo simplesmente, tá certo? Inclusive, se você olhar aqui, daqui a pouco eu falo essa questão aqui, uma questão bem interessante. O tema da carta de Tiago, ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza um cristianismo prático, não é? Que nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração, próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, conforme Tiago capítulo 3, versículo 15, e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Então, esses problemas aí são problemas que não ficaram daquela época. São problemas que vêm atravessando os séculos e chegam até o dia de hoje. Tiago chama atenção para um cristianismo não pensado. Ele diz: as atitudes de vocês chegam a ser como atitudes de animais, atitudes diabólicas, ou seja, atitudes que são tomadas de pessoas que não têm a consciência cristã. Então o problema hoje não é diferente, né? Permanece o mesmo. O ensino aqui está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com os sentimentos de Cristo, né? Então nós temos na carta de Tiago, nós temos o seguinte: os propósitos. Primeiro, era encorajar crentes judeus que enfrentavam várias provações por causa da fé, corrigir crenças ou ensinos errôneos acerca da natureza da fé salvífica, instruir os leitores a fim de viverem um cristianismo prático e de retidão e boas obras. Algumas características que são peculiares a essa carta mais da metade dos versículos tem caráter imperativo. Agora há pouco nós destacamos 10 no início do capítulo 4. É um livro de princípios para a vida semelhante ao mesmo propósito dos provérbios. Mais do que qualquer outro texto no Novo Testamento, a epístola de Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras.
São algumas particularidades da carta de Tiago. O ponto 2 fala os deleites da vida. Então aqui Tiago ele vai empregar alguns termos, não é? Alguns termos que ainda usamos hoje nos nossos debates, nas nossas discussões em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o ponto primeiro, onde ele vai falar assim, ó, guerras e pelejas. De onde vêm as guerras e pelejas? Segundo o autor, há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam a referência às disputas internas que haviam entre judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. Segundo o autor, a população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano. Mas o autor ele diz assim, mas não é disso que Tiago está falando aqui. Essas palavras metafóricas, guerras e pelejas, são pesadas e mostram o nível de disputa entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos interiores, é o que a gente falou lá no comentário do texto que embasa essa lição. Então não se trata aqui de debates teológicos entre mestres. A expressão guerras e pelejas refere-se a discussões acirradas sobre o meu e o teu, e isso é muito grave, isso precisa ser tratado, não é? Isso precisa ser tratado com consciência. Segundo, os deleites ou mal desejos que eram a motivação dessas pelejas, não é? Dos vossos deleites, o autor diz assim, o termo deleite redoné, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites e prazeres ilícitos. Deleites e práticas ilícitas. Então, originalmente, significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar. Posteriormente, por meio de outros sentidos e também da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual, deleite sexual. É a procura indiscriminada do prazer. O hedonismo permeia o pensamento pós-moderno. Hoje, inclusive, qualquer esforço disciplinado ou, no mínimo, de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados com profundo desgosto. Então a gente tem uma explicação sobre a questão dos deleites. Terceiro, cobiçosos e invejosos, que está no versículo de número 2, onde diz assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Então, cobiçosos e invejosos. Inclusive, nesse versículo, que é o que eu ia falar e deixei um pouco mais para frente, diz assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Na versão Almeida, se não me falha a memória atualizada, aparece aqui o verbo matar, que a revista corrigida omite. Então seria cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e cobiçosos. Tem o termo matais, que a revista e atualizada, a versão Almeida, ela vai, aliás, a revista corrigida ela vai omitir. Então o autor ele chama a atenção. A nova Almeida atualizada, ela diz assim, vocês cobiçam, nada têm, matam e sentem inveja. Então esse homicídio aqui não é um homicídio literal, tá certo? Diz respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. Ou seja, seria vocês cobiçam, nada têm, vocês têm ódio e sentem inveja. Então são sentimentos que Deus está condenando. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence a outro. Então você vê o sentimento que permeava o coração daquele povo. O sentimento de desejar o que não era seu. Segundo, a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria e felicidade e sucesso de outra pessoa. Era o que estava no coração. O cristão deve se contentar com o que tem. Uma das doenças desse século é o consumismo. Não é o consumismo no sentido de consumir, de comprar, de adquirir aquilo que não se precisa. Ou seja, para o deleite momentâneo, que está matando muitas pessoas
e desfazendo muitas famílias. Então, o cristão deve se contentar com o que tem. O autor diz, cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria, pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo que é útil à vida, desde que os nossos desejos sejam afinados com o desejo de Deus para nós. Tá certo? É muito importante frisar isso. Cuidado, irmãos, com o sentimento de cobiça e de inveja. Tem muita gente perdendo a paciência nos dias de hoje. E nós já vamos saber de onde vêm todos esses sentimentos. Tá certo? Adúlteros e adúlteras. Você vê, Tiago, ele continua a linguagem metafórica usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e a sua infidelidade a Javé, seu Deus. Então ele diz assim, a infidelidade de Deus é em si mesmo um adultério espiritual. Tiago, aqui, ele vai especificar o seguinte, que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres, assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, fazem dele um símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Então você tem aqui, você tem a antítese, ela segue a mesma linha de pensamento, pois de igual modo, a infidelidade de Israel da igreja ou de um cristão é chamado na Bíblia de adultério espiritual, ou prostituição, ou ainda de fornicação espiritual. Sabe de onde vem tudo isso? O autor agora ele vai dizer. A ideia de Tiago, ao concluir essa mesma sessão, é a mesma, que é, na verdade, a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro. Onde ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Tiago, ele apresenta aqui, se você olhar a leitura que foi feita, ele vai dizer assim, Tiago vai dizer bem assim, ele vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, essa é a solução. Resista ao diabo. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Ou seja, de onde vem todas essas coisas aqui? Guerras e pelejas mentais, espirituais. Ele está dizendo, vem do diabo. Então você precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de vocês. Então você vai observar, o Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. De onde vem tudo isso que nós falamos? Da parte do inimigo de nossas almas. Como nós vamos vencer? Aí ele diz, ele mostra que o Espírito Santo está em nós. No versículo 5 está escrito, cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Ele tem ciúme ou não tem? Então ele observa que nós temos o Espírito, que o Espírito está em nós. O que é confirmado em outras passagens do Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, 6,19, Efésios 2,22. Então, se você observar, o cristianismo, ele é a única religião do mundo, tá certo? Do planeta, que tem o Espírito Santo. Então você vê, nós somos privilegiados, nós somos a única religião do mundo que temos um Consolador, tá certo? Que está 24 horas conosco, cuidando da nossa vida, nos consolando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. Versículo 5, na versão Almeida atualizada, diz assim, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então, essa é uma vantagem, nos permitir viver uma vida santa, resistir ao inimigo. Nisso nós temos a ajuda de Deus. Versículo 6 diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Não é? Então, primeiro ponto, a receita para resistir ao inimigo, se apegar ao Espírito Santo de Deus. Segundo,
a submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como por exemplo, resistir o diabo e se aproximar de Deus, limpar as mãos, voz de duplo ânimo. Duplo ânimo, o autor ele vai caracterizar na lição e ele vai dizer: duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, está lá em Mateus 6:24. As mãos são instrumento das ações e o símbolo de toda conduta. Então, para que elas sejam limpas, é necessário primeiro um coração purificado. Os resultados. Tiago continua, né, com seus imperativos. Tiago continua com suas exortações. Então ele dá algumas receitas aqui, ó. Sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelo lamento, sentir angústia, nos humilhar perante Deus. Então são exortações que resultam em bênçãos, entre elas a de que o diabo fugirá de nós e o Senhor nos exaltará, tá certo? Trata-se, portanto, de uma vitória completa em Cristo. Se sujeitar a Deus, primeiro que tudo, sujeite-se a Deus, tá certo? E resista ao diabo, porque se você simplesmente resistir, o diabo não vai correr de você. Mas se você se chegar a Deus e se submeter à vontade dele e resistir ao diabo fazendo a vontade de Deus, ele vai fugir de vós, tá certo? Conclusão diz assim: Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós sujeitemo-nos à vontade de Deus e cheguemos a Ele. E devemos assim purificar as mãos e limpar o coração. É essa dependência de Deus que nos leva à verdadeira vitória em Cristo. Que Deus nos abençoe, querido, ainda mais. Deus nos dê vitória, graça, força, para nós continuarmos firmes. Deus abençoe e que, se Jesus não voltar na próxima semana, eu possa comentar a lição de número 6, onde diz: quem domina a sua mente? A paz do Senhor Jesus.